Em Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11, tem uma história muito interessante. O versículo 17 diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Esse texto, a partir do versículo de número 11 do capítulo 15, é a parábola do filho pródigo. Uma parábola conhecida, muitos pregadores falam a respeito do filho pródigo. É um texto que é muito usado para ilustrar relacionamentos de pais e filhos. E hoje, Deus falou comigo muito nesse texto, chamando a atenção para o seguinte: nós estamos vivendo um tempo onde o filho pródigo ele está presente dentro da casa do pai. Nós não paramos para refletir que as condições sociais e econômicas daquela época não permitiam ao pai dar luxo, dar nenhum tipo de regalia e dar coisas supérfluas aos filhos. O pai daquela época era restrito na sua forma de dar alguma coisa aos seus filhos, porque eles tinham dificuldade para adquirir. E a alimentação do filho naquela época era o que tinha na mesa do pai. Não havia uma variedade de comida como nós temos hoje, não havia uma diversificação de profissões, meios de sobrevivência e de trabalho como nós temos hoje, e não havia também muito luxo, muita riqueza de tecnologia como nós temos hoje. Então, o que o filho tinha era muito pouco. O investimento do pai no filho era pouco, até mesmo de forma intelectual. Não tinha muito o que se investir em educação e cultura. Naquela época, tudo era muito restrito. Hoje, o pai investe muito em saúde, educação, vestuário, investe em tecnologia. Querendo ou não, em todas as casas, em todos os lares, nós encontramos uma forma de investimento que a família tem, que os pais investem nos filhos. Naquela época, um filho pedir para o pai alguma coisa, uma herança, ele estava pedindo algo que ele poderia vir a ter no futuro, algo que o pai ao longo dos anos acumularia, juntaria para poder dar a ele alguma regalia, algum benefício. Hoje, os pais investem nos filhos. Hoje, a maioria dos pais, seja pai e mãe, ou só pai, estão sempre procurando melhorar a condição social, cultural, intelectual dos filhos. Os pais sempre se sacrificam para investir, seja um celular do mais simples ou ao mais sofisticado, seja uma televisão da mais simples à mais sofisticada, de alguma maneira estão sempre procurando agradar os filhos e satisfazê-los. De certa forma, o que o filho pediu como herança, os pais estão dando no tempo presente, na educação e na criação de seus filhos. E o que nós temos encontrado muito e com muita frequência são filhos pródigos dentro de casa, que não estão sabendo valorizar aquilo que o pai dá, aquilo que a mãe dá, não estão dando o devido reconhecimento ao trabalho, ao esforço, ao sacrifício dos pais, e estão pegando aquilo que o pai investe na vida deles e jogando fora. Estão jogando fora. Às vezes, ao adquirir uma certa idade, ter um certo conhecimento, ignoram a educação, ignoram os princípios familiares, ignoram as diretrizes dadas pela mãe, dada pelo pai, ignoram e passam a querer viver a vida de uma forma totalmente aleatória àquilo que foi educado, àquilo que foi ensinado. Isso são os filhos pródigos dentro de casa. São aqueles que estão pegando todo o investimento do pai e jogando fora. Olha, o filho pródigo aqui de Lucas, capítulo 15, no versículo 17, ele reconhece que os empregados do pai dele comiam melhor do que ele.
Ele chega ao ponto de trabalhar de cuidador de porcos e querer comer a comida dos porcos. O filho pródigo aqui, ele chega a tal ponto que ele quer voltar para ser empregado do pai, porque ele se arrependeu de ter jogado fora tudo que o pai investiu nele. Deixa eu te dizer uma coisa. Temos hoje pais biológicos que precisam ser valorizados e temos o nosso Pai Celestial que precisa ser reconhecido. Deus tem investido muito em você. Desde que você nasceu, Deus cuida, Deus zela e Deus te dá condições de viver. Valorize isso. Não seja um filho pródigo. Valorize. Não se arrependa ao ponto de ter que voltar e se humilhar. Não seja uma pessoa que chegue ao ponto de necessitar se arrepender do que fez. Evite ter que se arrepender, não sendo um filho pródigo dentro da casa do Pai. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.